Depois disso, né, passamos para o nosso texto base hoje, Apocalipse, capítulo 4, por favor. Estou fazendo uma exposição de Apocalipse, capítulo 4. Aleluia. Depois dessas coisas, olhei e eis que diante de mim havia uma porta aberta no céu. E a voz que eu tinha ouvido falar comigo no princípio como de trombeta, disse: suba para cá, e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente vi-me espírito, e eis que havia um trono no céu, e alguém sentado nele. Aquele que estava sentado era de aspecto similar à pedra de jaspe e ao sardônio. Um arco-íris semelhante a uma esmeralda circundava o trono. Ao redor do trono havia 24 outros tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham uma coroa de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante deles estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia um mar de vidro, como de cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 criaturas viventes cobertas de olhos, tanto na frente como atrás. A primeira criatura vivente era semelhante a um leão, a segunda a um bezerro. A terceira criatura vivente tinha um rosto como de um homem. A quarta era semelhante a uma águia em voo. Cada uma delas tinha 6 asas e era cheia de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite dizem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que as criaturas viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram ao que vive pelos séculos dos séculos. Eles lançam suas coroas diante do trono e dizem: digno és tu, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Aleluia, Deus. Amém, Jesus. Pai, nos prostramos novamente a seus pés, meu Pai. Entregamos essa oração, meu Pai, em suas mãos, meu Pai. Ministre, meu Pai, nossos corações. Que as suas palavras, meu Pai, sejam lançadas em nossos corações, meu Pai. Que a gente não esteja com o coração endurecido, meu Pai, para aceitar aquilo que o Senhor quer de nós, meu Pai. Estamos aqui para te honrar, te glorificar. Que o Espírito Santo faça presença. Em nome de Jesus. Bom, quando João escreveu o livro de Apocalipse, quando foi revelado a João, ele estava na ilha de Patmos. Era uma pequena ilha rochosa. E essa ilha, todos que estavam lá, que eram mandados para lá, eram os políticos corruptos, eram os criminosos, né, da época. E João foi mandado para lá porque a igreja sofreu uma grande perseguição. Então, João foi mandado lá por pregar o Evangelho, por amor a Cristo. E a gente olha para isso e a gente se pergunta, mas por quê, né? Por qual motivo, né? Mas era um motivo simples. Henrique, abre para mim Apocalipse 1, versículo 9, que a gente vai entender João falando. Quando ele vai dar início ao livro, ele fala: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então a gente vê que João, ele foi enviado para lá por amor a Jesus, né? Por não negar Jesus. E na época que João foi mandado para a ilha de Patmos, quem era o imperador era o imperador Dominício. Acho que é isso mesmo, deixa eu ver aqui que eu escrevi. Domiciano, por volta de 95 depois de Cristo. E esse imperador era muito mais rígido. Ele se proclamou Deus. Ele se proclamava Senhor e Deus. Então, além de prostrar a ele, tinha que chamar ele de Senhor Deus. Tinha que falar que era Deus, aceitar que ele era Deus. Então, obviamente, né, nós como seguidores de Cristo, negamos a isso, amém, irmãos? Se chegar a esse ponto que talvez chegue em nossa geração, mas talvez não na nossa, mas das que vão vir, né? A gente tem aqui os pais que têm crianças pequenas, talvez na geração delas vem, então a gente tem que avisar sobre isso, tem que falar,
permanecer no caminho e contar, assim como a gente via a história de Paulo para Timóteo, que é chamado filho na fé de Timóteo, né? Tem o Tito também. Paulo não escondia nada, então a gente não pode esconder as coisas dos nossos filhos, né? Porque a gente vê essas situações de tribulações, apocalipse, perseguições, e a gente vê que a gente vive na Suíça que, graças a Deus, não tem, né, ainda, né? Mas a gente vai para outros países, a gente já vê essas perseguições. E a gente, por querer esconder do filho, fala, não vou contar pro meu filho não, porque, né, essas coisas aí é só para aquele lado, não é para cá. O filho acaba não sabendo. E se chega, de repente? Como que vai ser? Então a gente tem que estar sempre falando sobre isso, como que pode acontecer se vier, para não negar a Cristo. Porque uma vez que você nega a Cristo, você será negado diante dele depois. Então é algo que eu me pergunto sempre, é o que adianta 80 anos de vida aqui e eu negar ele, e depois, quando eu estiver diante dele? Ele me negará também, pois eu o neguei. Então a gente tem que ser firmes na fé, assim como João e os discípulos foram. E algo muito importante saber de João é que ele foi o único que não foi mártir, né? O único que, segundo a Bíblia, morreu de velhice. A gente sabe que ele sofreu muito durante a caminhada dele, mas não foi martirizado, né? Diferente dos outros discípulos que perderam a cabeça, lança, pedrada. João não, João morreu de velhice. Deus o mostrou ainda no fim da sua vida. O livro de Apocalipse o revelou. E por que eu falo isso para vocês? Por que é importante essa questão da gente saber que pode ser que a gente passe por perseguição, pode ser que ela venha a acontecer. A gente vive num país que é livre, a gente está vendo que está tendo muitas discussões das coisas que tem que ser proibida, que está sendo proibida. Eu acredito que daqui a uns anos, creio eu, que obviamente que é algo que vai acontecer, porque as escrituras dizem, né? Então a gente crê assim, mas muitas coisas que a gente prega, muitas coisas que a gente anuncia, muitas coisas que a Bíblia é contra, serão proibidas de ser falado aqui no púlpito. Infelizmente essa hora vai chegar, irmãos. E quando chegar esse momento é onde a gente tem que falar: eu prefiro amar a Deus ou a mim mesmo? Eu proclamo a verdade, eu escondo a verdade. Então a gente tem que estar preparado por isso. Porque assim como a Bíblia diz que de nós que estamos aqui na frente, será mais cobrado, é exatamente por isso. Porque se chegar um decreto aqui na Suíça, de falando, você não pode mais pregar contra a homossexualidade, contra o pecado, o ato, porque é proibido. Você não deve falar mais que quem pratica esse ato irá para o inferno. Eu farei ou aceitarei o que Deus mandou? É o que a gente tem que sempre lembrar. João perdeu a cabeça por muito menos. Simplesmente para falar que o que o rei Herodes estava vivendo era errado. Ter casado com a esposa do irmão. Estava em adultério. Foi muito menos e perdeu a cabeça. A gente está disposto a isso? A sofrer por Cristo? A proclamar Cristo? A gente realmente está disposto a isso? Então é isso que João deixou para nós. É isso que a gente tem que levar em conta. E assim como a gente leu, a gente vê que tem alguém assentado no trono. E esse alguém é digno de toda a honra e todo o louvor e toda a adoração. Deus é o nosso Senhor, irmãos. Não importa o que está acontecendo aqui na terra. Não tem importância aqui na terra. O céu ainda está no comando. Ainda há um rei no trono. Glória a Deus por isso. Então eu deixei 4 pontos para a gente nos aprofundar. Irmão, volta no versículo 1 e 2 para mim. Apocalipse 4, 1 e 2. Amém. Depois dessas coisas, olhei e eis que diante de mim havia uma porta aberta no céu. E a voz que eu tinha ouvido falar comigo no princípio, como de trombeta, disse: suba para cá, e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente vi em espírito, e eis que havia um trono no céu, e alguém sentado nele. Então aqui no início, a gente vê que depois dessas coisas olhei. Quais foram as coisas? O que aconteceu antes? Então, João teve a revelação das igrejas.
antes de chegar nesse versículo, teve as igrejas, as 7 igrejas. Que a gente vê depois, vê aqui falando, né? A igreja de Laodiceia, falando da igreja de Efésios. E sempre vem algo pra gente que a gente não se esquece, de uma igreja que é: você segue tudo, mas você perdeu o primeiro amor, né? A gente vê isso que Deus falando, passando isso para João, que a igreja seguia tudo, seguia a doutrina, era rígido contra os falsos profetas, seguia completamente, mas perdeu o amor, esfriou, deixou esfriar. Então, depois de tudo isso que Deus mostrou para João, eis que vem a visão para João e fala: depois dessas coisas eu olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, a falar comigo, dizendo: suba para aqui, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente foi arrebatado em espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. Então, o primeiro detalhe, quando João sobe, quando ele é levado em visão, em sonho, para o céu, ele chega no céu, ele não vê guerra, ele não vê baderna, não vê bagunça, ele não vê gritaria, não vê desespero. Ele vê alguém assentado no trono. Essa é a primeira visão que João tem, é de Deus. Deus está ali, parado, calmo, tranquilamente, tomando conta de tudo. Mostrou para João o fim e agora vai mostrar para ele tudo que está acontecendo. E a gente vê que quando é falado sobre o trono, sempre trono significa rei, soberania, Deus. A gente fala que de trono, a gente lembra que é Jesus. Jesus está no trono à direita de Deus Pai. Jesus se assentou no trono à direita de Deus Pai. A gente vê sempre essa palavra de trono, é sempre glorioso, é para Deus isso, é a glória dele, o trono é dele. A ele pertence o trono. E algo importante, que é o que eu falei para vocês, que Deus não tem as coisas fora do controle dele. Igual a gente vê aqui. A gente vê guerra, a gente vê pedofilia, a gente vê estupramento, a gente vê cada coisa que a gente fica com os olhos impactados, fala: que crueldade é isso, o que está acontecendo? E Deus está lá, reinando soberanamente, esperando o tempo, dando tempo para todos nós se arrepender, demonstrando realmente o amor por nós, que ainda tem tempo, que você ainda tem tempo para estar com Deus, para arrumar a sua vida. E a gente vê que tem tudo em volta dele. Todos estão em volta de Deus ali. E algo que eu falo para vocês, irmãos, que a gente tem que ver essa visão de João, olhar para essa visão que João teve, é de lembrar que Deus não perdeu o olho da sua vida. Deus, ele está no controle da sua vida. Você tem que deixar ele controlar a sua vida. A gente tem que parar e pensar e viver realmente no Espírito. Deixar Deus comandar a nossa vida. Ontem a gente comentou, eu e o irmão Ricardo, a gente estava junto ontem, e a gente percebe algo, né? Pelo menos a gente passou por algumas coisas na vida semelhantes. E enquanto a gente não parou e falou: Deus, não consigo mais aqui, desespero total, Senhor, só o Senhor que pode ajudar, só o Senhor que tem força, agora eu já não tenho mais força para lutar. E é onde Deus faz acontecer na nossa vida. Ele espera realmente esse momento onde a gente entregue a nossa vida a Ele, onde a gente pare de se debater e entregue a vida a Ele. O irmão até contou um testemunho interessante de que estavam reunidos, tinha acho que era um pastor que nadava, ele foi nadando na frente, um rio muito grande, e chegou no meio, acho que deve ter dado câimbra, alguma coisa, e começou a se afogar. E tinha um nadador ali, que era praticamente profissional, e o pessoal começou a falar: vai lá salvar ele, vai lá salvar ele. E ele olhando, esperando, vai lá salvar ele, vai lá salvar ele, ele tá morrendo, tá morrendo. Aí depois, quando o homem estava se afundando, esse entrou, foi lá e trouxe ele. Quando eu trouxe ele para a margem, ele estava ali quase sem vida, desespero, né? Vomitando água. E o pessoal falando para ele: você é louco, como você deixa o cara morrer? O cara ia morrer, não sei o quê. Ele falou: tudo tem que ser no tempo exato. Enquanto ele tinha força, enquanto ele estava se debatendo, se eu fosse, nós dois ia morrer. Quando eu vi que ele já não tinha força mais, lá eu agi. Isso é Deus na nossa vida.
Enquanto a gente está debatendo, a gente tem força, a gente está tentando, não, eu vou conseguir, eu sei que isso aqui deu errado, mas eu vou conseguir, eu vou consertar. Não vai, mas você tenta. E quando você fala assim, não dá mais, Deus, eu dependo de você, é onde as coisas dão certo. É exatamente este o momento. A gente tem que ter essa visão, que o trono ele está ocupado. Existe alguém assentado no trono, e esse alguém é Deus, é o nosso Senhor. E a gente passa depois para o versículo 3. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a uma pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto a uma esmeralda. Então a gente vê que João, quando viu o trono e viu alguém assentado, ele tenta descrever aquele alguém. Ele tenta passar a visão de que ele viu, quem é que ele viu, o que foi que ele viu. E a gente vê que ele busca coisas preciosas que ele conhecia na época. Diamante, pedra de jaspe, de sardônio, semelhante a uma esmeralda. E depois a gente vê que ele vai falar também, mais pra frente, vai falar sobre o arco-íris, que a gente sabe sobre o arco-íris, o que Deus falou para Noé, que fez aliança com Noé, que nunca mais ia trazer o dilúvio novamente sobre a terra. E o sinal dessa aliança era o arco-íris no céu, que a gente tem. Então João tenta demonstrar, tenta trazer isso à tona para a gente que vai ler depois, a gente que está vendo, porque João também não conseguia descrever. Ele tenta descrever o máximo possível do que ele conseguiu naquela época. Ele fala, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é glorioso, ele tem um arco-íris sobre ele. Esse é o Deus nosso. Ele é tudo de bom, de maravilhoso. É o que a gente tem que se lembrar, que Deus ele é lindo, gente. Ele é maravilhoso, Ele nos ama. Não somente pela questão de Deus deu o seu Filho primogênito para morrer por nós, unigênito. Mas é que Ele ama nós. Ele demonstra o seu amor por nós. A cada palavra que a gente lê na Bíblia, a cada texto que a gente vê no Antigo Testamento, no Novo, por mais que a gente vê algumas coisas, igual o irmão que trouxe, que Deus mandava ali a juízo sobre aquele povo, mandava a ira dele sobre aquele povo, mas a gente ainda viu o amor de Deus por aquele povo. A gente consegue ver o amor, consegue enxergar o amor de Deus. Eu estou lendo Jeremias, e Jeremias, ele vai tentar falar uma voz profética para o povo, da carta dele do início ao fim. E o povo não vai se arrepender. Mas quando a gente vai lendo, a gente vai vendo Deus falando que vai trazer algo do norte para acabar com aquele povo, que o povo não ama ele. O povo se entregou à prostituição, se entregou aos deuses falsos, entregou a imagens, esculturas que não falam, que não ouvem, que não fazem nada por eles. Eu demonstrarei que eu sou o Deus verdadeiro, eu vou usar. E Deus fala que vai acabar com todos, mas ele deixa um detalhe importante. Eu não matarei todos. Eu deixarei ainda os remanescentes. Sempre existirá os remanescentes. Aleluia. Sempre terá os remanescentes. Por mais que a gente possa estar andando na caminhada daqui até o fim e eu me perder, eu sei que Deus deixará os remanescentes. Glória a Deus. Os verdadeiros, os adoradores do Senhor. Eles continuarão ali. Eles estarão ali. E Deus é isso. Ele é tudo de maravilhoso. João tenta descrevê-lo para nós como algo indiscutível. Algo que a gente não conseguiria. Se a gente tivesse Deus no trono, a gente também não conseguiria descrever ele. A gente tentaria achar o que? Deus é parecido com um diamante, um rubi, o ouro. Deus é isso que a gente está vendo. Deus é isso que a gente não consegue descrever. A gente não consegue. E mesmo quando as coisas estão saindo do caminho, quando está saindo do seu jeito, que você tinha feito, que você queria fazer, que você tentou, mesmo quando não está indo do jeito que você acha que é certo, deixa Deus fazer. Deixa Deus agir. Não tente ir contra a vontade de Deus. Siga o fluxo, siga as águas de Deus. Siga o caminho de Deus. E as coisas darão certo. Tudo no tempo dele e não no nosso. A gente tem que lembrar disso. A gente tem que olhar para Deus como um pai, realmente um pai nosso que está no céu. A gente tem que lembrar que Ele cuida de nós.
mas Ele cuida de nós, às vezes nos corrigindo, às vezes nos dando um puxão de orelha, que a gente precisa, eu principalmente preciso de muito puxão de orelha. Mas é isso que a gente tem que lembrar, que Deus nos corrige com amor. Deus quer que a gente siga o caminho dele, de Cristo Jesus. Quer que a gente permaneça no caminho dele. É o que a gente sabe, a Bíblia foi escrita, gente. O inferno não foi criado para nós. A intenção de Deus nunca foi criar o inferno para nós. O inferno sempre foi para os inimigos, potestades, demônios. Mas muitos vão para lá por escolha própria, por querer viver o que elas desejam na carne. Mas não é o que Deus quer, não é o que o Pai quer. O Pai espera que todos se arrependam, todos voltem para Ele. Todos reconheçam Jesus como Senhor e Salvador. Todos sejam imagem e semelhança dEle. Vivendo em santificação, glorificando a Deus, procurando a Deus, buscando a Deus sem cessar. E algo que a gente tem falado que a gente precisa, isso é o mais importante das nossas vidas, oração, irmãos. Jesus sempre disse para os discípulos: orai, oração, a fé move montanhas, oração. O Paulo passou para nós: ore sem cessar. Esteja em oração, irmãos. Orem por mim, orem pela igreja. Pedro, quando Pedro foi preso, a igreja estava o quê? Fazendo o quê? Chorando? Não, orando. E o anjo foi e tirou Pedro da prisão. É sobre oração, irmãos. Quantos aqui têm orado? Quantos aqui têm clamado a volta de Cristo? Quantos aqui têm amado realmente a Deus, pedindo com os joelhos no chão prostrado: Cristo volte. Venham buscar os seus. Porque isso foi um mandamento que Ele deixou para nós. Ora, Maranata, venha Jesus. Quantos de nós tem orado, perseverado na oração? Porque se a gente não consegue perseverar na oração, como que a gente vai perseverar em outras coisas? Se a gente não consegue orar, como que a gente vai ler o que Ele deixou para nós? Se a oração nossa é falha, como que Ele vai escutar o que a gente tem clamado? Como que Ele vai nos auxiliar no que a gente tem clamado se a gente não ora? Se a gente só pede, a gente não deposita oração a Ele, a gente não fica frustrado com nós mesmos. Quantos de nós não tem feito isso? Não tem glorificado Ele como deveria? Só pedimos. Achamos que Deus é o Papai Noel. Achamos que Ele é um Papai Noel crente. Só dá, só quero. Parece que é passarinho, quero. Não sei se vocês conhecem, no Brasil tem um passarinho chamado quero. Só fica gritando, quero. E Deus está ali. Ore, seja firme, interceda pelos outros, interceda pelos irmãos, interceda pela família. Ore sem cessar. Porque o que a gente vê aqui, quando a gente passa para o versículo 4 ao 6, ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saiu relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. Aqui a gente vê sobre os 24 anciãos, e é algo que a gente estuda muito na teologia sobre os 24, porque eles estão com vestes brancas, a gente fala que a gente acredita, né? Eu acredito que é a igreja, mas tem bastante divisão em cima desses 24 anciãos. Muitos acreditam que são os 12 patriarcas, mais os 12 profetas, os 12 profetas menores. E muitos outros, que essa é uma visão que eu sigo, que eu acredito, né? Não estou falando para vocês acreditarem em mim, vocês têm que estudar para também saber o que seja mais certo para vocês. Eu acredito que seja os 12 patriarcas, mais os 12 apóstolos. E tem outra visão que acredita que sejam os 12 profetas, mais os 12 apóstolos. Então tem uma divisão em cima desse tema,
que é muito interessante estudar, é muito bom. É uma bênção, né? É sempre um plus. É sempre um plus dos estudos da Bíblia, a gente trazer isso e ver. Porque Deus fundou, que falou que Jesus viria da tribo de Judá. E são os 12 patriarcas. São os 12 tribos. E depois a gente tem Jesus andando com os 12 discípulos. Então os 12 discípulos dando continuidade à igreja. Então essa é uma visão que eu acredito. Mas é muito bom. E a gente queria passar isso para vocês depois talvez pesquisar um pouco sobre, que é bom. Então a gente vê que o céu, nessa questão, o céu é organizado. O céu não é bagunça. Não existe bagunça no céu. É tudo organizado. Tem o trono, em volta do trono tem os 24 anciãos, atrás do trono tem os anjos, tem os que a gente chama de... Como é que é? Querubim? Não é querubim, né? Arcanjo. Não é arcanjo também, não. Serafim. Não, esqueci o nome. Mas logo vem, gente. Logo vem. Amém. Mas tudo é organizado. Tudo é organizado no céu. Não tem bagunça ali. A gente fala que a gente faz bagunça às vezes, a gente acaba fazendo algo, igual eu fiz aqui agora, acaba misturando as coisas, mas no céu não há bagunça. No céu é do jeito que está escrito na Bíblia mesmo. Você vem aqui na terra, você vive na terra, você procura a santificação, você crê em Jesus, você busca a salvação, você acredita que Jesus é teu Senhor e Salvador, você crê nele, é tudo pela graça, você se santifica nele e a gente chega no céu. E a gente chega lá, já tem tudo exatamente como deve ser. Adorar somente a Deus e mais ninguém. Não existe adoração a outra pessoa, não existe adoração a mais nada, somente a Deus. A Ele é toda a honra e toda a glória. Ele é o centro, Ele é realmente o núcleo de tudo. Não tem espaço para outro governo, não tem espaço para outra pessoa. Somente Deus. Somente Deus está ali. E algo que eu faço agora, umas perguntas para vocês, que eu deixei aqui anotado, na sua vida, quem está no trono? Quem está no trono da sua vida? Você mesmo? Seus problemas? Seu passado? Quando Deus está no centro, tudo encontra seu lugar. Quando o trono é dele, a vida entra em ordem. Mas quem está no trono da sua vida? Para quem você tem dedicado mais o seu tempo? Quem você tem clamado mais? Quem você tem buscado mais? A quem você tem dado mais tempo do seu dia? A Deus ou a você mesmo? Os seus problemas ou a Ele? Porque, irmãos, Jesus virá. Amém. Jesus virá. Isso é algo que a gente tem certeza. Ele virá. A gente não sabe o dia, nem a hora. Mas a gente tem certeza que Ele virá. Aleluia. Amém. E quando Ele vier, irmãos, vocês estarão com Ele lá diante do trono. Assim como João estava diante dos 24 anciãos, diante dos anjos, clamando: Santo, Santo, Santo és Tu. Santo é Tu, Senhor. O Senhor é o Deus da minha vida. O Senhor é o meu Senhor. Ou a gente vai ser pego de surpresa? Pra gente vai vir como um ladrão. Não vai estar esperando. Refletimos, irmãos. Jesus está voltando. Ele virá buscar os seus. Os seus que têm permanecido nele. Porque a gente vê essas situações, quando eu falo para vocês, às vezes eu me pergunto, falo, nossa, mas mais uma vez eu vou ter que falar sobre isso. Será que é de mim? Será que é do Espírito? Será que é da carne? Será que não? E sempre o Espírito Santo ministra. É para todo tempo. É para todo tempo. Quando foi passado para os discípulos, quando os discípulos sempre falavam para os irmãos que estavam ali ouvindo.
clamem pela volta de Jesus. Não esqueçam que Ele virá. Se lembre sempre que Ele virá. Ele há de vir. Ele virá, irmãos. Não se esqueçam disso. Então, quando eu falo para vocês, é esse ponto. Que Jesus vai vir. E a gente não pode ser pego de surpresa. A gente não pode ser pego aquele crente morno. Aquele crente que fala que ama, mas não ama. Que a gente vê, eu acho que é Mateus 7, do versículo 21 ao 23. Deixa eu ver se é. Eu acho que é. Eu acho que é. Deixa eu ver aqui. Meu irmão vai pôr ali. Isso, é isso mesmo. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afaste de mim, vocês que praticam a iniquidade. Que a gente não seja pego assim, que a gente não seja esse tipo de adorador, esse tipo de cristão que diz que ama, mas não ama. É o que a Damares leu aqui, o versículo que ela leu. Diz que me honra, mas somente dos lábios. O seu coração está longe de mim. Que a gente não seja isso, irmãos. Porque a gente está vendo aqui, que a gente está estudando, que o trono tem alguém. E esse alguém está comandando. E todos que estão ao redor do trono estão o adorando. A gente tem adorado Ele. Volto a repetir, a gente tem amado Ele. A gente tem feito o que Ele ordenou que a gente fizesse. A gente tem demonstrado isso. Busquemos isso. Não é, para muitos, não é do dia para a noite. Eu entendo o processo. Existe um processo na vida de cada um. Talvez o processo da minha vida em uma área foi fácil, mas em outra foi batalhando. E ainda tem batalha ainda interna. Eu ainda tenho minhas batalhas. A gente terá as batalhas, mas com Cristo a gente consegue vencer. Por isso eu digo, entregue nas mãos dele. Pare de tentar você vencer, porque você não conseguirá. A gente sozinho não consegue. A gente depende dele. É por isso que ele disse, Jesus passou. Às vezes a gente complica demais, irmãos. Às vezes a gente acaba se complicando a nossa caminhada em Cristo. Porque Jesus deixou para nós o quê? Vinde a mim, os cansados e oprimidos. Vinde a mim. Ele já sabia que a gente teria problemas em nossas vidas, algumas dificuldades, que nos cansaria, que seria difícil. Ele simplesmente deixa algo importante para nós não esquecer. Vinde a mim. É a palavra de Jesus para nós. Vinde a mim, irmãos. Porque a gente tentar por a gente não conseguirá. A gente não tem força para muitas coisas em nossas vidas, a gente é fraco. E eu falo isso para vocês de todo o coração, de todo amor. Que tem alguns, eu considero como vícios, porque eu era uma pessoa viciada em álcool e em cerveja. Se eu posso contar para vocês que eu não conseguia parar de beber. Eu sempre dizia a mim mesmo, vou beber 1, 2 cervejas e não bebo mais. Eu vi, já estava bebendo 6, 7. Não tinha controle. Era uma pessoa descontrolada. Até que um dia eu me prostrei e pedi para o Senhor, Senhor, me livra disso. Eu não consigo. Já tentei. Eu não consigo. É mais forte do que eu. E um certo dia, eu fiz a oração num sábado. A gente morava em Friburgo ainda. E a gente veio aqui para a igreja que a gente estava congregando. E viemos para o culto. Foi bênção. Voltei para casa. A primeira coisa que eu cheguei em casa foi fazer o quê? Pegar uma cerveja e pôr no congelador. E fui pro meu joguinho, que eu jogava muito nessa época. E logo a cerveja estava ali pronta, abri a cerveja, dei um gole, água choca. Aí eu tinha escovado o dente antes, falei, deve ser por isso, né? Poxa, Colgate, cerveja, não combinou. Minha esposa bebeu, falou que não tinha nada de errado. Eu não entendendo muito, né? Um crente maturo, fiz o quê? Peguei outra cerveja e coloquei no congelador. Vou lá lavar a boca com água, sair o gosto, depois eu pego essa cerveja. E voltei pro meu joguinho jogando, logo eu lembrei da cerveja. Opa, deve estar gelado. Vou lá pegar minha cerveja. Fui lá, peguei a cerveja, abri.
o mesmo gosto. A esposa bebeu um gole, igual, tá boa. Aí o que? Entendi. Chorei. Falei, amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Depois deste dia, não gosto de cerveja. Bebo, se eu quiser beber, eu posso beber. Não gosto. Bebo um vinho, porque eu amo vinho. Glória a Deus pelo vinho. Né? Mas é sobre isso. Tem coisas que a gente vai tentar a gente mesmo e não vai conseguir, irmãos. Tem algumas coisas na nossa vida que às vezes vai ser mais forte que nós. Principalmente quando a gente ainda está sendo imaturo na fé. A gente é um iniciante na fé, um cristão que está começando, igual eu estava começando. Eu não tinha muito entendimento sobre as coisas. Eu não tinha força, eu não tinha um espírito ainda fortalecido em Cristo. Longe ser que eu era batizado pelo Espírito. Longe naquela época. Longe. Mas tudo foi buscando. Por isso que eu falo, é um processo. Tem um processo. Respeite o processo. Respeite as etapas da vida. Não tente atropelar aquilo que Cristo está trabalhando em você. Em vez da gente ajudar Cristo, a gente vai atrapalhar. E a gente tem que entender que chegar a um certo ponto na nossa vida, não é você desistir. Porque eu poderia muito bem ter desistido. Eu não vou conseguir parar de beber, não vou beber. Né? Porque tentei, não consegui, mas não. Me prostrei e pedi para o Senhor. Senhor, me livra desse mal. Porque eu sabia que era um mal, me fazia um mal, não tinha controle. Quando a gente não tem o controle, eu não falo um controle quando a gente deixa o controle na mão de Deus. Eu falo quando a gente não tem o controle sobre aquilo que a gente faz, que a gente gosta de fazer, que era algo que eu gostava de fazer. Era um vício. Então foi onde eu fui a Deus. Porque assim como Jesus disse, os cansados e oprimidos vinde a mim. Então eu lembrei e falei, eu vou até Ele. Ele disse que a gente tem que ir até Ele, eu vou até Ele. Eu vou chegar até Ele. Foi onde eu cheguei a Ele que eu já não tinha mais força. Não tinha mais força. E depois desse dia, dei fim toda a bebida de casa. Joguei tudo fora. Falei, não vou beber mais desse mal. Joguei tudo fora, tudo. E eu tinha um medo depois, quando já fazia muito tempo, acho que quase um ano, que eu não tinha bebido nada alcoólico. Já fazia tempo. Então a gente foi uma vez no restaurante e eu pedi, acho que foi uma cerveja ou um vinho, não lembro na época. E com medo, receioso, falei, se eu voltar a tomar isso aqui, eu gostar de novo e voltar aquele vício. Bebi, subiu na hora, né, porque fazia muito tempo que não bebia. Aí eu falei assim, nossa, não senti vontade da segunda, sabe? E é isso que Deus é na nossa vida. É assim que o Senhor trabalha na nossa vida. É a gente entendendo que Ele está no controle, que Ele comanda. E por mais que a gente não tenha o controle daquilo no momento, Ele vai mostrar pra gente que você não precisa mais daquilo. Você não vai querer mais daquilo. Então aquilo algo que eu tinha no início, já não era mais um problema na minha vida. E não é hoje em dia um problema na minha vida. Tenho outros problemas, porque a gente é assim, os cristãos é assim, irmãos. Se você não está tendo problema, é porque você está trabalhando com o inimigo. É simples. Se a gente, o cristão, não está tendo dificuldade, está errado. Você tem que parar assim e falar assim, o que eu estou fazendo? Você tem que olhar assim e falar, Senhor, estou certo, não estou. Não está dando nada errado, está dando tudo certo. Tem algo acontecendo. Porque na vida do cristão a gente vê sempre algo acontecendo. A gente sempre tem batalhas. Se você não tiver tendo até com Cristo, glória a Deus, irmão. Não estou falando que tem que trazer problema na vida de vocês, não. Está repreendido. Mas na nossa vida a gente sempre vai ter algo. Sempre tem algo. E eu falo na nossa vida por quê? Porque é algo que a gente tem que buscar, algo que o Senhor está clamando para a igreja. É oração. Esse tipo de problema que eu falo que está ficando, a gente não está tendo muitas forças ainda. Que a igreja precisa estar orando, precisa estar em oração, irmãos. A gente tem que orar sem cessar, buscar o Senhor. E a gente tem que sempre lembrar que no trono está Deus. Ele está comandando a nossa vida. Deixe Deus comandar a sua vida, irmão. Deixe Ele agir na sua vida. As coisas que você tem dificuldade, entregue a Ele. Peça, clama a Ele. Entregue a Ele. A gente passa para o versículo do 7 agora até o final.
O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um novilho. O terceiro tinha um rosto como de ser humano, e o quarto era semelhante a uma águia quando está voando. Cada um dos 4 seres viventes tinha 6 asas e era cheio de olhos ao redor e por dentro. Eles não têm descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que os seres viventes davam glória, honra e ações de graça ao que estava sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono. Adoravam o que vive pelos séculos dos séculos e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Então a gente vê que todos que estão ali, todos que estão na presença de Deus, clamam sem cessar, estão adorando a Deus sem cessar, estão ali proclamando, dizendo: Santo, Santo és Tu, Santo, Santo és Tu, Senhor, nosso Deus, que era, o que é e o que há de vir. É isso que eu disse para vocês, irmão. Ele era, Ele é, Ele há de vir, e Ele virá, e Ele virá, irmãos. Proclamemos isso, irmãos. Não nos esquecemos disso. Lembremos que Jesus voltará. Ele há de vir. Ele há de vir. E algo incrível que a gente vê aqui no texto, que foi lido, é que eles não estão distraídos, divididos ou rebeldes. E algo que a gente tem visto hoje em dia nas igrejas é isso: rebeldia, divisão e distraição. Muitos hoje em dia têm se perdido, distraídos com riquezas, busca por dinheiro. A gente vê algumas pregações, não sei vocês, mas infelizmente acabo vendo algumas, onde tem momento da oferta do início, momento da oferta antes de começar a pregação. Quando vai pregar? Pregação em cima de oferta. Termina oferta, hora da oração. Quem vai entregar a oferta, fique de pé, que vai receber a bênção. Distraídos com riquezas aqui, buscando dinheiro, riquezas aqui. Esqueceram de quem é Deus. Estão servindo somente a homens. Esqueceram de quem é digno de toda a honra, toda a adoração, irmãos. Estão distraídos por riquezas mundanas aqui. E outra que a gente vê: divisão. Quantas igrejas onde tem um pastor que você, irmãos, que estão aqui, fala assim: eu vou visitar a igreja X. O pastor fala: ovelha minha não pode não. Ovelha minha não vai na igreja de outro não. Vai na igreja de outro pastor. A gente só tem um pastor, irmão, que é o grande pastor, é o Senhor Jesus. Ele é o nosso pastor. Não existe outro pastor sem ser Jesus. Ele é o pastor, Ele é o sumo sacerdote, Ele é tudo. Ele é o nosso Senhor. É como eu disse para vocês, eu estou aqui, mas eu sou apenas o mensageiro. A mensagem vai chegar, tem que chegar, através de mim ou através de outra pessoa. Mas a gente não pode esquecer que Ele é o Senhor. Essa divisão não tinha que existir, irmãos. Amém. Não deveria existir essa divisão. Porque a gente sabe, é algo que eu não esqueço, que o irmão me falou isso, eu nunca mais esqueci, porque falei: cara, que magnífico. Quando a gente saiu da última igreja, quando a gente saiu, a gente começou o culto no lar, esse irmão, a gente ama a vida dele, ele chegou até mim e disse assim: glória a Deus, abençoou, orou por mim, orou por minha esposa, e falou assim: Deus não está dividindo, Deus está multiplicando. Amém. É isso que acontece. Os irmãos veem uma igreja abrindo, fica bravo, fica chateado, fala: abrindo mais uma igreja. Irmão, a gente tem que estar bravo se abrir mais um bar, abrir mais uma discoteca, abrir mais uma balada. É isso que a gente tem que estar bravo. Agora uma igreja, glória a Deus, mas alguém anunciando o evangelho, anunciando que Jesus vai voltar. Mas não, os pastores estão tão assim: eu vou perder minha ovelha, eu vou perder meu dízimo, vou perder minha oferta.
Entende o mundo que eles estão vivendo? Entende o que é a razão deles? É o dinheiro, é a bênção aqui na terra. Esqueceram de quem deve ser adorado, de quem deve ser honrado, que é Cristo Jesus. Não existe divisão no reino. A gente vê aqui no texto que tudo tem sua ordem, que todos estão ali, tem um trono, tem os anjos, tem os anciãos. Estão adorando somente um, que é Deus. E aqui na terra uma rebeldia, uma divisão, uma barbaridade. Se você sai da igreja, você é uma ovelha negra. Não é? Gente, que absurdo. Que absurdo. Eu fico assim, triste. O coração meu às vezes, sabe? Eu falo, cara, Jesus nos amou tanto. Nos ensinou tanto. A gente deveria aprender tanto com Ele, mas a gente esquece. Por quê? Porque assim como Ele diz, você não pode adorar dois senhores. O dinheiro tem se tornado cada vez mais o senhor das pessoas. Cada vez mais as pessoas têm ficado cegas e buscando esse Senhor, esquecendo do Senhor dos Senhores. Irmãos, vigiem. Orem sem cessar. Busquem somente Ele. Eu sei que a gente precisa do dinheiro, a gente tem que buscar o dinheiro, mas não deixe o dinheiro dominar vocês. Tenha um limite nesse domínio. Que você tenha o controle sobre isso. E se você não tiver o controle, vá até Cristo Jesus. Ele controlará. Ele é o nosso Senhor. Mas não nos afastemos dele. E proclamemos sem cessar. Sem cessar. Santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Tu és digno, Senhor. Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas, e por Tua vontade elas vieram a existir. A gente vê os anciãos aqui, eles estão com coroa, e eles lançam as coroas aos pés de Deus. Humildade, eles se prostram diante daquilo que é digno. Eles entendem, mesmo a gente tendo coroa, que a gente é assim que vamos chegar no céu, sermos glorificados, reinaremos com Cristo, teremos a nossa coroa em Cristo. Mas a gente vai entender que só existe um que é digno de toda honra e toda adoração. E a gente vai se prostrar diante dele, vai tirar nossas coroas, se prostrar diante dele e proclamar. É isso que os anciãos fazem, é isso que os seres que estão ali fazem. Eles proclamam sem cessar. Eles clamam, louvam a Deus sem cessar. Mas essa adoração que eles fazem ali não é só cantar. Não é simplesmente que eles estão cantando. É obedecer. É obedecer. É obediência a Ele. É saber que Ele é o controlador de tudo. Porque assim como eles dizem, Ele criou tudo. As coisas vieram a existir porque Ele fez. Ele proclamou. Dele vieram a existir. E dele foram criadas. Deus não quer apenas vozes. Ele não quer apenas que a gente fale da boca para fora. Ele quer vidas que o honrem com amor e verdade, com obediência a Ele. Porque de nada adianta a gente proclamar da boca para fora se a gente nos conhecemos por dentro. E a gente sabe que Deus nos conhece. Ele nos criou. Desde o ventre da sua mãe eu o formei. Desde o ventre. Então a gente foi formado antes por Ele. A gente veio existir por Ele. E o mínimo que a gente tem que fazer é adorar a Ele. Obedecer a Ele. É o mínimo que a gente possa fazer, obedecer a Ele. Porque de nada adianta a gente vir aqui, eu aqui, pregar para vocês, tipo, da boca para fora, e meu coração está imundo. De nada adianta a irmã Damares vir aqui louvar o Senhor, se a vida dela não está digna. Se ela não honra a Ele, se eu não honro a Ele. De nada adianta isso, irmãos.
Deus nos conhece. A gente pode passar a nossa máscara para os outros. Eu disse isso para vocês. Mas de nada adianta se Ele não aceita a nossa adoração. Se as nossas palavras não aceitam Ele, não se chega a Ele. Se os nossos sacrifícios não estão sendo agradáveis a Ele. Quem lembra do livro de Isaías, no final, vocês me honram lá, vocês falam, proclamam, vocês fazem sacrifícios para mim. Eu não aceito o sacrifício de vocês. Eu não aceito. Eles faziam o que? O que estava escrito. Porque eles conheciam. Mas o coração deles estava longe de Deus. E Deus simplesmente diz a eles: eu não aceito o seu sacrifício. Eu espero que a gente possa ver essa imagem de João, a gente está lá presente, vivendo isso. Todos nós aqui. Que isso aqui não seja apenas um dia na sua vida, apenas um culto na semana que você tem que, talvez pareça que você é obrigado a estar. Isso não é obrigação, irmãos. Nunca será obrigação. A gente não tem que fazer por obrigação a Deus. A gente faz porque a gente o ama. A gente entende que a gente precisa dele. A gente sabe que sem ele a gente não consegue. A gente não tem força. Como eu disse para vocês, eu não tinha força, eu não consigo sem ele. Por isso eu falo, preciso dele. Deus, não me deixe, não me abandone. Que eu continue firme no caminho. Persevere no caminho. Que eu não me distraia com coisas mundanas. Com desejos que vão me levar a lugares onde ele não quer que eu vá. E algo que a gente sempre foi falado isso pra gente, as nossas mães passou pra nós, que é sobre os prazeres. Os prazeres, meu filho, são momentâneos. E essa é a verdade. Os prazeres da carne são momentâneos. Na hora você quer, mas depois, e depois? Onde você vai estar? Depois disso que você quis, que era prazeroso aos seus olhos. Olhemos para o início da criação, onde existia Adão e Eva, somente Adão e Eva. Ele olhou e desejou. Desejo está no nosso viver. Mas que o desejo não deixa a gente desviar da verdade. Assim como eles se desviaram no início. E dele veio existir, porque a gente viveu de um pecado, os seres caídos. Que a gente tem desejos na nossa vida. Muitos, eu tenho muitos desejos. Mas hoje eu faço muita atenção sobre aquilo, se vem do Senhor, se é para glorificar o Senhor, se o Espírito Santo está de acordo com o que eu vou fazer, com o que eu quero, com o que eu desejo. Para que eu desejo isso? Para que isso? Por qual motivo eu quero isso? É as perguntas que a gente tem que fazer para nós mesmos. E não nos desviarmos do caminho. E não nos desviar do caminho. Deixei uma ilustração escrita aqui para vocês entenderem, para a gente entender um pouco sobre Deus está no comando. Deus está no controle. Escreve assim, ó. Um comandante de avião está atravessando por uma turbulência. Está passando por uma turbulência o avião. E os passageiros estão com medo. Está todo mundo ali, na hora, morrendo. Né? E eles olham e vê uma criança brincando. Uma criança calma. E eles perguntam para essa criança assim: por que você está tranquilo? Você não está com medo? E ele olha assim para os passageiros ali e fala assim: porque o piloto é meu pai. Esse é o Deus da nossa vida. A gente pode estar passando por momentos na nossa vida tensos, turbulentos, que a gente pode achar que é o fim às vezes de muitas coisas que a gente está passando. Mas a gente tem que sempre lembrar quem está no comando. Por isso que eu deixei a pergunta aqui para vocês: quem está no seu trono? Quem está sentado no trono? No seu trono? Quem você colocou sentado no seu trono? Porque é essa a pergunta.
Deus é o piloto da nossa vida. É Deus que está no controle da nossa vida. É Ele que comanda a nossa vida. Ele que guia a nossa vida. Não é nós, irmãos. Não depende de nós. Então é essa a pergunta. Quem está, irmão? Quem está no controle? E para finalizar agora, a gente vê que Apocalipse 4 é mais que uma visão gloriosa. Ela tem a nos ensinar que tem um trono, tem anjos ali, tem os querubins, os arcanjos, os serafins, tem os anciãos, estão todos diante de Deus. Estão todos ali diante de Deus. E João passou a imagem deles. Um tem cara de um homem, um parece com águia, um parece com bezerro. E ele vê essas imagens, ele tenta descrever para nós esses seres. Mas todos obedecem a um Senhor. Somente um Senhor. Obediência total a Ele. E essa visão para nós, irmãos, é uma visão de chamado de santidade em nossas vidas. A gente tem que buscar a santificação em Cristo. Porque se a gente sabe que existe um trono, existe uma ordem, existe uma lei, existe uma verdade. E a verdade Deus deixou para nós, Jesus Cristo deixou para nós, os discípulos deixou para nós, o Espírito Santo deixou para nós. Como que a gente chega até esse local? Nos santificando, buscando a presença de Deus, buscando Ele e obedecendo a Ele, pois é somente assim que a gente vai chegar lá, através da graça e obediência. Então, irmãos, voltemos à essência das Escrituras. Voltemos à obediência, voltemos à palavra, voltemos ao que está escrito. Porque quem não se submete ao rei, não entrará no reino. Quem não submete a ele, ao que ele passou para nós, quem não obedece a ele, não entrará. Isso não sou eu dizendo, irmãos. Como eu já deixei claro, eu gosto de repetir, salvação não é meu departamento. É departamento de Deus. Mas Ele deixou claro como chegar à salvação. E se você não consegue obedecer a Ele, você não obedecerá a ninguém. Ninguém. Se você não tem temor a Ele, você não terá temor a ninguém. A nada. Nada. Infelizmente essa é a verdade, irmãos. Se a gente não consegue obedecer a quem é digno de obediência, você acha que a gente vai conseguir obedecer aos nossos pais? Aqui na terra? Vamos obedecer aos nossos chefes no trabalho? Vamos cuidar bem das nossas crianças? Como que a gente vai dar um exemplo bom para as crianças se a gente vive todo errado, todo torto? Do que adianta você falar sobre as Escrituras se você não a vive? Do que adianta você proclamar as Escrituras para alguém se você não a vive em sua vida? O que eu disse, que adianta a gente falar que Deus te ama, Jesus te ama, se a gente não ama? É esse o nosso caminho. É esse o chamado da nossa vida. Porque olha, você pode cantar, você pode pregar, você pode tocar. A gente pode fazer tudo isso. Mas se a gente não obedece quem está no trono, de nada adianta em nossas vidas. A gente está fora da vontade de Deus. E a gente vê em Apocalipse 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então a gente tem isso, que Jesus, ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que é, que era e que há de vir.
Ou a gente obedece Ele agora, ou a gente se curva diante dEle. Porque a gente sabe que o trono, Ele está no trono, o trono está ocupado por Ele, Ele toma conta de tudo, a gente tem que ser obediente a Ele, que tudo tem ordem nos céus. Existe uma ordem nos céus. E o tempo, tudo está na mão dEle, do Rei Eterno. Ou a gente se curva diante do trono, diante de Deus agora, ou será julgado por Ele depois. Ou a gente obedece Ele, a gente segue o que Ele ordenou, a gente segue os mandamentos dEle, ou Ele depois perguntará a vocês, a todos nós que estamos aqui, e a gente saberá se a gente tem seguido ou não o seu caminho, a sua verdade. Cabe a Ele julgar cada um aqui presente. Irmãos, Deus seja louvado. Aleluia.